Deus disse: fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E assim se fez. Deus criou as grandes serpentes do mar e todos os seres vivos que rastejam e que fervilhem nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a água dos mares e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, quinto dia. Nos vídeos anteriores, nós vimos que o livro do Gênesis apresenta uma descrição minuciosa da ação criadora de Deus no decorrer de uma semana. Se este é o seu primeiro contato com o nosso canal, eu quero te dar boas-vindas e já aproveito para te convidar a inscrever-se, e desta maneira você irá ter acesso a este nosso curso completo. É importante também não esquecer de ativar o sino de notificações para ter garantido que receberá um lembrete do YouTube toda vez que nós lançarmos um novo vídeo aqui nesta nossa plataforma. Com este vídeo nós estamos dando um passo um pouco mais adiante nesse esforço para compreendermos melhor o relato da criação neste livro do Gênesis. Na estrutura global do relato, nós estamos no quinto dia da semana e para descrever a atividade de Deus neste dia, o escritor bíblico segue a estrutura fundamental dos relatos dos dias anteriores, ou seja, Deus dá uma ordem e imediatamente o seu desejo se concretiza, se materializa. Especificamente neste dia, Deus povoou os dois grandes espaços, o ar com a criação de todas as aves e os mares com a criação de todos os tipos de peixes e animais marinhos. Para não repetirmos conceitos já analisados nos outros vídeos, nós nos limitaremos aqui ao exame de alguns detalhes que são característicos destes versículos especificamente. É extremamente importante aqui destacarmos a retomada do verbo bará, que significa criar, aqui no versículo 21. E Deus criou os grandes peixes marinhos. Até então, esse verbo foi utilizado apenas no versículo 1, quando o escritor sagrado declarou Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ou seja, no princípio Deus criou o céu e a terra. Convém aqui nós esclarecermos um fato bastante curioso no que diz respeito ao uso deste verbo bará na Bíblia. Na língua hebraica, este verbo é usado apenas quando o sujeito da ação é Deus. Portanto, para exprimir a ideia da ação humana de criar, a gramática hebraica dispõe de um outro verbo, que é o verbo assar, que, assim como o verbo bará, se traduz na língua portuguesa por criar, fazer, produzir. Em certo sentido, estes verbos são sinônimos, embora o uso seja diferente. Muito embora todo o relato da criação descreva a ação criadora divina, o escritor bíblico reservou o verbo bará apenas quando quis enfatizar alguns elementos da criação. Por isso que Gerhard von Rad, em sua obra sobre o livro do Gênesis, sugere que o autor bíblico usou o verbo assar, fazer, para descrever a criação de seres inanimados, enquanto o verbo bará foi usado exclusivamente para descrever a criação dos seres animados ou seres vivos. De acordo com von Rad, bará expressa a ideia de uma relação direta e imediata entre o Criador e a criatura. Entretanto, Federico Giuntoli, que é um conceituado professor de exegese do Antigo Testamento do Instituto Bíblico de Roma, observou que o autor do relato bíblico, ao usar o verbo bará para descrever a ação criadora de Deus no versículo 21, pretendeu apresentar um discurso anti-idolátrico. De acordo com Giuntoli, ao afirmar Vaivra Elohim et Hatananim Hagdoli, ou seja, e Deus criou os grandes monstros marinhos, o escritor bíblico pretendeu combater uma crença que é muito em voga no Oriente Próximo em relação à existência de certos monstros aquáticos. De acordo com o imaginário popular pagão, estes seres possuíam características divinas, de forma que antes de zarparem, os marinheiros costumavam até fazer
fazer oferendas a estes seres para garantir que a viagem transcorresse de forma tranquila. Em alguns fragmentos de relatos pagãos escritos em ugarítico, estes seres eram denominados Litanu, termo correspondente ao substantivo Liuatan ou Leviatã em língua hebraica. Talvez tenha sido exatamente por essa razão que das crenças nesse Leviatã, desses monstros marinhos, que fez com que os judeus nunca se tornassem grandes navegantes, apesar da Palestina estar ali na costa do Mediterrâneo. Ao contrário, o muito que os judeus se aventuravam era navegar no Mar da Galileia, que nem mar era apenas um grande lago. Ao retratar o dia do julgamento de Deus, o profeta Isaías declarou: naquele dia punirá Adonai com a sua espada dura, grande e forte, a Leviatã, serpente escorregadia, a Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que habita o mar. Nesta passagem do profeta Isaías, ele nos fornece a maneira como os monstros marinhos eram imaginados na antiguidade judaica. Por sua vez, ao declarar que estes seres mitológicos foram criados por Deus, o autor bíblico, o escritor bíblico deste relato do Gênesis, pretende despojar os contornos divinos que os contos populares atribuíam a esta Leviatã. Assim procedendo, o escritor bíblico reforça a ideia de que aquilo que os pagãos viam como seres divinos, a fé judaica via simplesmente como uma mera criatura feita pelo verdadeiro Deus. E olhando dessa maneira, fica até mais claro o uso do verbo bará no contexto da ação criadora de Deus, no que se refere à criação destes monstros marinhos. Neste sentido, a ideia transmitida pelo relato deste quinto dia da criação assemelha-se àquilo que foi dito já no vídeo anterior a respeito da criação do sol. E lá nós mostramos que a única razão do texto bíblico narrar a criação da luz no primeiro dia e o sol no quarto dia reflete a tentativa de combater a teologia pagã relacionada ao culto prestado ao sol. E por isso o mesmo fenômeno nós vamos perceber aqui também neste relato. Nós chegamos agora ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta. Se você ficou com alguma dúvida, deixe registrado aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, recomendamos a inscrever-se e ativar o sino de notificações. Se você achar que seus amigos devem ter acesso a este conteúdo, compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E eu sou o Padre DC Newton, deixo para você um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.